Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Portas se abrem no seu destino. Então, tem coisas boas acontecendo aqui para você comemorar e se preparar adequadamente, porque as minhas leituras sempre têm muitos conselhos, muito direcionamento junto com a notícia boa, tá? Notícia boa não vem sozinha. Aí você veja qual porta, qual estrelinha que desperta a sua curiosidade, elas estão bem diferentes, você pode assistir uma, duas, o vídeo todo, fique à vontade para seguir sua intuição, o tempo está marcado lá embaixo. Faça as adaptações necessárias, leitura coletiva, você pega e vai encaixando, pega aquilo que ressoou para você, deixa para o coleguinho que é para o outro, no seu detalhe, na sua energia, só a leitura particular. Eu sou terapeuta também, faço vídeos de 30 minutos respondendo suas perguntas ou o que a espiritualidade achar que você precisa saber naquele dia, e também tem a consulta de 1 hora, onde entram as terapias holísticas, dependendo da sua necessidade. Se inscreva no canal, te convido a ficar aqui com a gente, deixa seu like, um beijo no seu coração. Número 1, para onde será que essa porta leva? A lótus sagrada? Aí, o que a gente tem, né? A lótus vem da lama, e aí sobe aquela água lamacenta, e acima da água florescem flores imensas, maravilhosas, nutritivas, é um alimento muito importante em alguns países, tá? Então fala assim de compaixão, né? De ver potencial, como se fosse uma metáfora da jornada da alma, né? Mas vamos pegar 4 cartinhas do tarô. 5 de copas, Pagem de paus, o tolo e a imperatriz. E aqui realmente, né, você passa por um luto, só que o luto do 5 de copas, ele não é um luto total, ele existe, é uma situação parcialmente perdida, mas tem coisas que ainda estão de pé. E aí, o Pagem de paus vai falar pra gente de coisas novas. Pagem é sempre novidade, que ele é a criança no tarô, né? E com o tolo, definitivamente a gente tem aqui um novo capítulo, uma nova história. E você entra como imperatriz. Realmente um movimento de florescer após um fundo do poço aí, uma coisa assim. Eu queria entender mais de que área da sua vida que está falando, né? Justiça. 9 de copas. Temperança. E 9 de paus. No fundo do deck a gente tem o diabo, que para mim o fundo do deck é aquilo que já foi, aquilo que é passado, né? Então realmente aqui uma grande luta sua com relação aqui, gente, a uma questão de comportamento seu ou de uma outra pessoa. Eu vou falar aqui de vício, tá? Não necessariamente o 9 de copas, sim, ele pode estar falando de excesso de bebida alcoólica, seria o mais óbvio aqui, né? Mas isso de se permitir aquilo que a gente sabe que é errado. Então a pessoa tem total consciência de que certos comportamentos, pode ser, por exemplo, uma tendência para se manter em relacionamentos abusivos, com dependência emocional. Isso também é um tipo de vício. Você fica naquela adrenalina do sobe e desce, da intensidade do relacionamento abusivo,
E aquilo acaba viciando, né, porque quando faz as pazes é muito intenso, então não necessariamente aqui a gente está falando de substâncias, mas pode ser também comida, por exemplo, né, quantas pessoas têm um descontrole muito grande na alimentação, sabe que a glicemia está elevada, sabe que se continuar comendo daquele jeito vai ter problemas, mas não consegue se controlar. Então, pode ser você, pode ser uma outra pessoa, que é muito importante e acaba impactando sua vida por esse descontrole. Só que a pessoa aqui, ou você, conseguindo um novo caminho, conseguindo uma maneira de curar. Então, o que está por trás desse comportamento que eu quero superar, que eu preciso superar? É lá que está a cura. O problema não é que eu não consigo parar de comer o açúcar que meu médico me proibiu, eu não consigo parar com o cigarro que já me falaram que no meu caso não tem como. O que necessidade que esse comportamento ou que essa substância está atendendo. Aí você vai lá por trás, descobre a raiz daquilo, né? Que vazio que aquilo está preenchendo. Então aqui a gente tem essa pessoa ou você encontrando uma forma de superar isso de uma maneira muito bonita. E digo mais, tá? Que para alguns aqui são coisas simples, coisas pequenas, para outros a gente está falando de coisas muito sérias. E a pessoa, ela não simplesmente supera isso, mas ela transforma isso numa fonte de muita sabedoria, né? Então, pessoas passam por sofrimentos na vida, né? Você aqui a gente está falando de alguém que não teve uma história de vida fácil. E aí isso vira sabedoria, isso vira uma fonte de abundância. É muito comum pessoas que têm tragédias pessoais, depois elas vão ajudar os outros. Você ir até um psicólogo, por exemplo, que é alguém que tem uma bagagem, aquela pessoa acaba, sabe? Eu vejo muito, olha, pessoas que trabalham em clínica de reabilitação, em geral, elas têm uma história de vida que explica para você como que ela foi parar lá na clínica de reabilitação, como cuidador, como alguém que é da parte da ajuda. Mas essas pessoas, em geral, elas têm uma história, sabe? Então, isso acontece aqui. O que é superado não apenas é superado, mas vira algo de muito interessante, de muito poderoso. Isso é bonito, né, gente? Isso é muito interessante, tá? Aí como, né, mantenha isso. Se não for você, é alguém muito importante na sua vida, porque quando você tem um companheiro, uma filha, um pai, impacta a família inteira, né? Você ter um filho numa relação abusiva, de dependência emocional, é um negócio terrível, não precisa ser você, pode ser uma outra pessoa aí. Aí tá me dando uma intuição, assim, de que essa informação é muito poderosa para eu fechar por aqui, tá? Eu só vou, para algumas pessoas isso vai mexer, vai pegar, assim, lá no fundo, né? Tem gente que vai ficar mexido com essa leitura, então eu já vou pro baralho cigano, tá bom? Cão, livros, navio e caixão. Lealdade, amizade. Então, essa situação, esse desafio para você ou para o outro, agora, porque pessoas que têm esse tipo de problema, elas acabam não sendo confiáveis, não oferecendo uma estabilidade.
mesmo que seja sem querer. Às vezes a pessoa tem um coração maravilhoso, ela é fofa, ela te ama, mas ela tá numa codependência com um embuste aí, ela larga tudo para ir atrás do embuste, sabe? Aí esse embuste é uma pessoa, é uma substância, a gente não sabe, né? Aí a leitura coletiva, eu vejo que se adequa. Mas aqui existe uma estabilidade, uma lealdade, uma confiança que é reestabelecida. Porque quando a pessoa supera esse comportamento, ela se torna alguém mais confiável, é lógico, né, gente? Tá? E aí pode ser, né, se for você, que é essa flor de lótus aqui, que vai florescer, você vai ver que as pessoas ao seu redor vão começar a te dar mais crédito, vão começar a te admirar mais. E aqui, assim, você ou essa pessoa se tornando realmente alguém que tem muito conhecimento sobre tal assunto, né? Então, eu superei o ciclo da violência doméstica, eu superei o ciclo da dependência química, agora eu me torno detentor de um conhecimento muito precioso que me leva para uma outra vida, para uma vida diferente, que me leva para, de fato, encerrar um ciclo. Então, esse ciclo de dependência de pessoas ou de coisas, ele se encerra completamente, fecha esse capítulo da vida de vocês, né? Porque essas coisas nunca impactam só uma pessoa. Se é relacionado a você, entenda que você está cercado de pessoas e você afeta os outros com isso, né? E aí, se é um outro, melhora a sua vida essa pessoa sair desse lugar. E aí, esse ciclo se encerra de uma maneira bastante definitiva, duradoura, sabe? A gente tem um resultado aqui de médio, longo prazo. Vamos pensar, navios falam de viagens que duram meses, são longas travessias, é uma coisa meio definitiva, sabe? A viagem de navio, né? E aí esse ciclo se encerra e começa aquele novo ciclo que apareceu Imperatriz com 9 de paus. Então a potência, a generosidade, a abundância da Imperatriz numa luta aí pelo que é certo, pelo que faz sentido, para contribuir com outros, agora multiplicar o conhecimento com relação a essa superação. Muito bonito, gente. Aí, leitura coletiva, faça as adaptações necessárias. Na sua energia, no seu detalhe, é a leitura particular. Sou terapeuta também, meu WhatsApp tá lá embaixo. Não tá inscrito no canal ainda? Como assim? Se inscreve, deixa seu like. Um beijo no seu coração. Número 2, um momento de alegria. E aqui fala da ampulheta, quando a areia cai, você muda, né? Você vira de ciclo, né? Caiu a areia, vira. E aqui fala que chegam momentos felizes. Então, de repente, você estava passando por coisas difíceis aí e, nossa, tá me dando uma paz, sabe? Tá vindo uma energia muito boa aqui para mim. Eu olhando, né? Tudo branquinho, essa carta branquinha. Nossa, tá uma energia muito boa, tá, gente? Que bom, né? Porque às vezes precisa de um refresco aí, ó, na vida, né? O Hierofante, Rainha de Paus, o Enforcado, Cavalheiro de Ouros. Tem uma interação aqui entre duas pessoas. Uma delas vem representada como a Rainha de Paus, que é um feminino exuberante, charmoso, criativo, assim. Pode ser homem ou mulher, tá, gente? Tarô é somente energia, arquétipo. Um homem pode vir na energia de Rainha de Paus também. O que muda? Quando a gente fala de reis, nós estamos falando de uma energia mais
direta, fazer ação. Quando a gente fala feminino, seria uma energia mais assim, do acolhimento, do abstrato, assim, não sei se eu estou conseguindo explicar, enfim. E o Cavaleiro de Ouros, aqui com uma pessoa mais concreta, mais do fazer prático, uma pessoa confiável, que tem resiliência, paciência. O que eu chutaria aqui? Por exemplo, a interação entre uma mulher que é da área de humanas e um cara ou uma mulher que é de exatas, que é uma pessoa mais concreta, sabe? Algo assim, né? E como que é a interação entre essas pessoas? É uma interação que tem um caráter assim de hierofante. Hierofante é tudo certinho, tudo direitinho, o checklist ali, o PDF das relações, sabe assim? E o enforcado, por um lado, isso tem um aspecto de inesperado, de algo que o enforcado fala de você ver uma nova perspectiva, né? Ele ficou de ponta cabeça voluntariamente para ver a vida de uma nova perspectiva. Então, como se fosse assim, tem uma interação social que chega na sua vida e não é exatamente o que você esperava, não é exatamente do jeito que você esperava, por um lado. Só que por outro lado, isso vai no seu checklist ali, item por item, assim, perfeito, sabe? Uma coisa séria, uma coisa profunda, uma coisa que tem um caráter oficial. Se você tá solteiro, solteira, o que que eu vou dizer pra você? Chega um amor novo aí na sua vida, que é uma coisa séria, uma coisa oficial. Só que tem algo nisso que não é do jeito que você esperava, sabe? Então, de repente, você pediu um novo amor para o universo. E aí chega esse novo amor já, né? Não, vamos levar a sério, você que eu quero, tal. Só que algo nessa relação, só que você achou que fosse um gênero, vem outro, sabe? Vai ter uma surpresinha aqui. Mas pode ser sobre trabalho, pode ser sobre relações familiares, retomando, né? Se elevando. Ou de repente você só estava ficando e alguém vai te pedir em namoro. 8 de copas. Você estava fazendo bico, alguém vai te oferecer um contrato. O mago, as de ouros e rainha de ouros. Idades não são relevantes na leitura, tá? Mas assim, existe algo de, de diferente em ambas as partes. Aí assim, num primeiro momento, quando vocês se encontram, aqui a gente tem uma rainha de paus e um cavaleiro de ouros. Então, alguém aqui é mais amadurecido, alguém aqui é mais estabelecido profissionalmente, algo desse tipo. Aí, essa coisa não é exatamente aquilo que você tinha pensado, né? Então, você estava desejando ser promovido na empresa X, te oferecem um emprego na empresa Y. Ou você pediu um novo amor, e a pessoa que chega, ela não é como você tinha imaginado. De repente você tem um tipo, uma idade em geral que te chama atenção, um gênero que te chama atenção, e o negócio aqui vai ser um pouquinho diferente. Aí tem um momento de reflexão, assim, né, em que você para e pensa, fala: "Nossa, de certa forma é exatamente o que eu queria, de certa forma é exatamente o contrário, né, que jeito estranho do universo atender o meu desejo", sabe? Você para assim e fala: "Deixa eu pensar sobre isso, né? Deixa eu refletir aqui".
Essa pessoa é tudo que eu sempre sonhei, só que a idade, o gênero, eu sei lá o que dela, não tá na minha zona de conforto, né? Mas aí você escolhe realmente viver isso, dar uma chance para isso. Você entra realmente encarando aí, né, o que quer que seja, e aí tem um novo começo na sua vida. Com toda essa alegria, toda essa leveza aqui, né, que a gente falou da ampulheta, né, acaba um ciclo, você vira ela de novo, o tempo, né, então tem um recomeço na sua vida. Muito bonito, muito interessante aqui. E aí, esse cavaleiro de ouros, que eu descrevi a personalidade lá no começo, agora assume um papel mais acolhedor, mais essa relação se aprofunda muito. É como se vocês despertassem o melhor lado um do outro, uma da outra. Então, essa rainha de paus, ela passa a entrar no arquétipo do mago. É uma mega elevação, essa pessoa se sente assim, com um poder pessoal inacreditável a partir dessa conexão. Já tinha bastante poder pessoal, já era uma rainha, mas aí essa pessoa, ela vai para mago, né? Então, assim, é uma relação que faz muito bem aqui, essa conexão desperta o melhor lado de ambos. E esse que entra como esse ou essa que entra como cavaleiro de ouros se eleva para rainha de ouros. Quer dizer, está dentro do mesmo naipe, tem tudo a ver, só que a rainha, ela é a matriarca. E então desperta o lado mais carinhoso, mais doce, mais acolhedor dessa pessoa. Talvez não seja uma pessoa tão doce, tão acolhedora com todo mundo. Lá no mundo, lá fora, é uma pessoa mais concreta, uma pessoa que faz, que resolve coisas, que é competente profissionalmente. Mas no contato com você, essa pessoa desperta o lado mais amoroso, mais carinhoso que ela pode ter. E, e aí vocês vão viver uma nova história aqui, profissional ou amorosa, muito leve, muito bonita, muito iluminado isso tudo, tá? Que legal, gente. Tô feliz por vocês, tá bom? Aí vocês devem ter os seus méritos, né? Devem ter os seus méritos, tá? Então, se a sua vida esteve difícil, lenta até aqui, agora dá uma boa virada, uma nova fase. O cão, o anel, casa e a lua. Adoro, né? Que as cartas se repetem e falam assim, a leitura ficou repetitiva, então, mas isso é confirmação, olha que coisa bonita. Então, aqui, gente, a lealdade entre essas duas pessoas é uma coisa tão bonita. A gente entra aqui naquelas relações em que, assim, ó, fulano está atrasado. O que será que aconteceu com ele ou com ela? Será que tá bem? Será que furou um pneu? Será que perdeu o ônibus? E é só isso. Ninguém pensa, ai, será que tá mentindo? Ai, será que é não sei o quê? Não tem isso aqui. Não tem, tá? Aqui é paz. Paz total nessa conexão. Aí a aliança fala daquilo mesmo que apareceu ali no hierofante, coisas oficializadas, né? Então, a aliança para trabalho, ela é contrato assinado, ela é ou um CLT. Aliança para casamento, claro, né? Aliança vai falar também de relacionamento romântico, mas aí é aquele relacionamento que tem nome, que as pessoas se assumem, que as pessoas formalizam, têm orgulho, né, de fato vão construir uma coisa, sabe?
Não é assim, ai, meu ficante, ai, meu conversante. Ai, gente, pelo amor de Deus, como é que vocês têm paciência para isso, né? Eu não tenho, não, nunca tive. Sabe, as pessoas têm que saber o que querem, elas têm que se escolher, tá? Aqui, então, a aliança fala disso, das pessoas de fato se escolherem, no contexto que seja. E a casa é estrutura, rotina, conforto. Então você sabe o que que você tem com a pessoa, você sabe o que que você é para a pessoa, o que que a pessoa é para você. Você sabe que dia que ela vai aparecer, que horas que ela vai te mandar mensagem, você sabe. Então você fica em paz, né? Ó, a paz que tem na rotina, gente. Rotina não é tédio, rotina é paz, pelo amor de Deus, tá? E a lua, um novo ciclo, né? Um novo ciclo, muito bonito, paz aqui para você, tá? É uma coisa assim que vai trazer. Como é que eu explico para alguém que nunca viveu isso? O que é que está num relacionamento ou num emprego que não te causa ansiedade, que você não precisa ficar adivinhando o que o outro está pensando? Gente, quem nunca viveu isso, vocês não sabem o que vocês estão perdendo, sabe? Você vai viver isso agora, tá? Eu estou muito feliz por você. Essa leitura aqui, isso pode transformar a vida de alguém, porque você viver isso pela primeira vez, aí nunca mais você vai aceitar migalha na sua vida, tá? Então, isso aqui vai mudar como você vê as relações, vai te levar para um novo patamar, e eu prometo que nunca mais você vai aceitar menos. E aí, gente, a leitura coletiva, faça as adaptações necessárias de gênero, de idade, esses detalhes, só uma leitura particular. Eu sou terapeuta também, meu WhatsApp está lá embaixo, vocês falam sempre diretamente comigo, eu explico quais são as opções. Não se inscreveu no canal ainda? Aproveita para se inscrever, deixa seu like, um beijo no seu coração. Número 3, essa porta é nascimento. Nascimento de quê, né, minha gente? Algo. Nascimento no sentido de caminhos, tá? De portas mesmo, assim. As de ouros, 3 de ouros, pajem de ouros e a estrela. Parcerias profissionais, coisas relacionadas a projetos materiais, tá? Que aqui tem ouros, 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 matéria. E a estrela, então a estrela, sonhos. Tem algum sonho profissional seu que vai se realizar. E tem um aspecto de parcerias com pessoas certas, parcerias com pessoas que realmente estão a fim de fazer acontecer. As pessoas vão embarcar no seu sonho. Então, de repente tem um sonho aí que você está só. E aí outros embarcam no seu sonho e vão sonhar isso aí junto com você, mas fazendo mesmo, tá? Não é só uma coisa do mundo das ideias, não. E vai dar certo, né? Que é a leitura. 5 de espadas, 8 de ouros, rei de paus e 9 de ouros. Nossa, gente, abundância, que beleza, hein? Quanta carta de ouros aqui. E o 9 de ouros com estrela, eu não sei o que você está fazendo aí, você vai ganhar muito dinheiro, tá? Você vai ganhar dinheiro e o 9 de ouros não é só estabilidade financeira, quando além da estabilidade e segurança, você ainda pode se mimar, se enfeitar, é além de atingir a estabilidade. A estabilidade está aqui no 8 de ouros. Então vamos lá. Com o 5 de espadas, o que eu vejo aqui? Você pegou esse seu projeto, essa sua ideia,
E você foi à luta, né? Você ofereceu para cá, ofereceu para lá, mostrou para não sei quem, mostrou para não sei quem, e foi difícil, assim, né? Nem todo mundo entendeu, nem todo mundo deu bola. Pode ser para alguns aqui até que você tenha enfrentado resistência, pessoas que falaram, ai, que ideia, nada a ver, o que você está fazendo? Mas você não desistiu, você lá, não, eu vou fazer o meu melhor, eu vou caprichar e eu vou continuar, eu vou fazer. Que é uma vibe muito aqui, né? Canal de YouTube, né, gente? Se você quiser resultado rápido no YouTube, nem comece, sabe? Então, Instagram também, né? A gente que tenta se promover no Instagram, faz vídeo, faz vídeo, faz vídeo, faz vídeo, faz vídeo, gente. E, né, que eu tenho outro, tá? Quem não sabe, meu trabalho principal não é o tarô, meu trabalho principal é outro, né? E as pessoas fazem muita mídia social na área de saúde também. E, e é isso, gente, assim, tem inclusive especialistas em mídia social para profissionais de saúde. Eles vão falar que são 3 anos ali ralando até você conseguir as coisas, né? E aqui não que vai demorar tudo isso, mas assim, é você ali, ó, pá, 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 sabe? E aí, o que que acontece aqui? Chega no seu rolê um rei de paus. Chega alguém aí, essa nova parceria, ela é específica com uma figura de muito poder pessoal. Então, de repente, alguém que tem muito poder pessoal bate o olho nos seus negócios aí. Porque é muito do boca a boca, né, gente? As coisas são. Até você construir uma reputação numa área, até você chamar a atenção das pessoas certas. Então, isso acontecendo aqui, você chamando a atenção de pessoas muito criativas, de um poder pessoal muito grande, e aí você realiza seu sonho. E isso passa a te dar dinheiro mesmo, né? Então, o que que eu vejo aqui? Pessoas, sei lá, de repente, você se formou e nada acontecia, né? Lá na sua, você fez um curso, uma formação em sei lá o que e nada acontecia, né? Vamos supor, tá, a pessoa fez lá a formação de eletricista. Não adianta você ser o melhor eletricista do mundo se você não cai na boca do povo, né? Não começa as indicações. Aí, do nada, o cara pega uma obra ali, tava super difícil ele pegar a obra, de repente ele pega uma obra de alguém que é uma pessoa que tem muitos amigos, ou que é uma pessoa que é muito conectada no campo da arquitetura, da engenharia, e aí, puf, sabe? O negócio explode para aquela pessoa. Então, um movimento parecido com isso acontecendo com você aqui. E aí você começa a ganhar. Eu tô falando assim, vou ficar rico, tá? Gente, o que que é ser rico no Brasil? É você não ter que se preocupar com o seu conforto, com a sua segurança, com o que você vai vestir, o que você vai comer. Você ter paz com relação a essas coisas, né? No Brasil, isso aí já é riqueza, certo? Então, você conquistando uma vida assim, de conforto e segurança e tranquilidade. Criança, peixes, nuvens e o sol. É uma nova parceria mesmo, tá? É uma pessoa que inesperada aí com quem você vai fazer essa parceria. Você até vai falar, nossa, onde, quando, como, de onde veio, assim, o que está rolando aqui? Vai ser meio aleatório, né? E aí, muita abundância, tá? Vem para você. E aqui pede com essas nuvens para você vai ter que até dar uma
processada, assim, né. Nossa, de onde veio? Como assim? Agora, de repente, né, você vai ter que se orientar, sabe, até. Que engraçado, né. A abundância te confundindo um pouquinho, sabe. Por exemplo, né, o que eu falei, os exemplos que eu dei, o eletricista que de repente recebe 1 milhão de indicações. Ele não está acostumado a ter agenda lotada, a ter que coordenar um monte de cliente, ele não está acostumado a ter que ficar respondendo um monte de gente no WhatsApp, então essa demanda, né, às vezes ela até desorienta um pouco, ou mídia social, a pessoa tem lá o Instagram dela, de repente ela é bombardeada com um monte de comentário, o que que eu faço agora? Respondo, não respondo, deleto as pessoas que estão falando coisas esquisitas, ou eu deixo porque é volume, sabe? Então tem isso aqui, né, de a pessoa ter que aprender a se orientar, aprender a lidar com aquilo. E aí a gente termina com a carta do sol, né? Então, realmente, assim, uma alegria, uma paz que vem disso após um momento de adaptação, tá? Mas fique em paz que você totalmente vai dar conta disso daí. Tenha gentileza com você mesmo, você mesmo. Você lutou tanto por isso, né? E aí você vai se adaptar a uma nova realidade, muito bonita, uma novidade feliz, assim, sabe? Você merece, né? Você merece esse sucesso aí, tá bom? Aí, leitura coletiva, faça as adaptações de gênero, idade, qual é a sua profissão, que coisa é essa que se faz, né? Na sua energia, no seu detalhe, é a leitura particular, sou terapeuta também, meu WhatsApp tá lá embaixo. Um beijo no seu coração. Ah, não se inscreveu ainda? Se inscreve, deixa o seu like. Te vejo na próxima.